Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Bom estarmos juntos mais uma vez, perdão pelo atraso, eu estava em Cristo, digo a verdade, não minto. Estava com o horário de 18h30 muito fixo na minha cabeça, e aí, já quase perto de sair de casa, de me aprontar, começar a me aprontar, eu fui olhar no Instagram da igreja, e aí não tinha, melhor, olhei no Instagram do pastor primeiro, e aí só tinha uma referência ao domingo passado, e aí estava lá 18 horas. E é aquela hora que você sente um pânico na sua alma, né? E aí, ainda bem que eu estava bem pertinho, estou bem pertinho de vocês, e aí a gente conseguiu ainda não se atrasar tanto. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade mais uma vez, pastor Silas, pastor Marcos Leite, demais queridos pastores obreiros desta igreja, que desde o estacionamento até aqui a gente vem sendo recebido com muito carinho, com muita gentileza, né, da parte dos irmãos, o que faz com que o ambiente torne-se muito agradável e definitivamente eu não me sinta visitante nessa igreja, mas de verdade um obreiro da casa que está aqui para prestar um serviço, né? E a coisa que se alguma coisa eu sei fazer um pouquinho, talvez seja isso, ministrar a palavra. Então, servir a igreja com a ministração da palavra é o que posso fazer e o que desejo fazer de coração esta noite. Para isso, meus irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Capítulo de número 22. Capítulo de número 22 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Versículo 33. 33. Diga 33. Piadinha infame, né? Está escrito assim: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados, e Pedro tomou lugar entre eles. Versículo de número 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você pode dizer amém? Meus irmãos, eu quero de uma maneira, eu diria até bastante simples, compartilhar com vocês uma palavra que há muito tempo contribui muito comigo, me ajuda em muitos momentos, e o Espírito de Deus acendeu essa palavra no meu coração, e eu desejo compartilhá-la com vocês hoje aqui. Uma das coisas mais maravilhosas na Bíblia é a forma franca como ela apresenta tanto os sucessos, mas sobretudo os fracassos até mesmo de seus maiores heróis e seus personagens mais emblemáticos. Esse é um exemplo muito claro disso, porque nós estamos falando do primeiro bispo, pastor da igreja. Aquele homem que recebeu uma tarefa, uma missão incomparáveis, afinal de contas, por maior que tenha sido a capacidade doutrinária do apóstolo Paulo, inegavelmente, o doutrinador da igreja, o legislador da fé cristã, mas não foi o primeiro apacentador, o primeiro pastor da igreja. Essa incumbência que esteve sobre o apóstolo Pedro, de verdade, o colocou num patamar
elevadíssimo dentre os tantos grandes homens que a Bíblia Sagrada apresenta. E aqui nós lemos juntos um capítulo lamentável, um capítulo triste, mas é bom considerar, um capítulo superado da história de Pedro. E quando nós vemos o desenrolar desta história, que eu poderia colocar em alguns passos, o primeiro deles talvez seria os indícios, o segundo deles talvez seria a profecia, o terceiro talvez fosse o ato em si, e o quarto, a superação. Quando nós vemos estas etapas, nós vamos entendendo que na vida do homem não acontece de uma maneira muito diferente. Em relação às nossas falhas ou nossas quedas morais ou espirituais, nossos deslizes, nossos erros de conduta, nossos desvios momentâneos de um caminho ou de uma direção de Deus para a nossa vida, sempre acontece exatamente assim. Os indícios, o anúncio de Deus, o alerta de Deus, o momento onde efetivamente se nos enquadramos e nos encontramos em alguma situação dessa natureza, e a superação. Porque a Bíblia Sagrada apresenta o fracasso dos seus heróis, e a Bíblia Sagrada apresenta a superação de homens que não se deixaram vencer por suas próprias fraquezas, mas que encontraram na ajuda do Espírito força para superar seus piores medos, seus fracassos mais baixos e redirecionarem-se na busca de voltar a ser tudo aquilo que o Senhor determinou que eles seriam. E eu quero profetizar para a vida de alguém esta noite aqui. Alguma coisa pode ter dado errado no percurso da sua vida, mas o Deus que faz homens superarem suas fraquezas é o Deus desta igreja, é o Deus desta casa, e está aqui esta noite de domingo. Aleluia! Quando falo para você sobre indícios, é porque quando nós olhamos Pedro negando a Cristo por 3 vezes, quando nós vemos este comportamento tão escrachado de Pedro, nós até podemos pensar que esse comportamento mostrou-se aqui pela primeira vez, mas na verdade havia indícios de uma personalidade que precisava de verdade ser corrigida, de uma personalidade, de um caráter que de fato precisavam ser tratados. E eu quero destacar apenas 3 indícios que Pedro já vinha dando de uma personalidade, de um caráter que precisava ser tratado. Repare isso. Nós lemos juntos que no dia da prisão de Jesus, mais cedo, Jesus havia falado uma coisa. No versículo 31, o assunto começa. Melhor, no versículo 30. Quando Jesus está falando, no 31, quando Jesus está falando, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos tirar andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirma teus irmãos. Veja, você acha que Jesus joga a conversa fora, sim ou não? Você acha que Jesus era alguém de chegar e falar coisas assim por falar? Você acha que Jesus especulava sobre a vida de alguém, sim ou não? Você tem que entender uma coisa sobre o nosso Deus. Deus não especula. O que Deus diz, Ele diz do alto da sua ciência plena, sobre todas as coisas e sobre todos os indivíduos. Posso melhorar? Deus sabe tudo sobre você. Tudo. E o que Cristo está falando para Pedro aqui não é em caráter especulativo. O que Cristo está falando para Pedro aqui, Ele está desnudando o caráter e a fraqueza de Pedro. Dizendo, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. O que será que você diria diante de uma coisa dessa? Veja o que Pedro diz. Eu estou pronto. Eu estou. Você percebe como o que Pedro disse contrasta totalmente com o que Jesus falou? Jesus disse, quando te converteres. E Pedro está dizendo, eu estou. Você está aí ainda? Está aí ainda? Diga amém. Então vamos de novo. Jesus está dizendo, quando te converterdes. E Pedro está dizendo, eu estou? Eu estou? Não tem uma certa discrepância entre o que Jesus está falando e o que ele está achando sobre si próprio? Não tem uma discrepância muito grande entre o que Jesus está falando, o que ele é, e o nível que Jesus está falando, o que ele está, e o nível que ele acha que está?
Escute, vou dizer uma coisa que você já ouviu. Todo extremo é perigoso. Quem já ouviu isso aqui? Todo extremo é perigoso. A coisa boa é ser equilibrada. E por que eu estou falando de extremos para falar sobre isso aqui? Porque no extremo da estima sobre si próprio, o homem acha que não pode nada, que não tem nada, que não faz nada, que não é nada. Isso não é bom. Mas no outro extremo da estima sobre si próprio, o homem acha que está pronto, que pode, que tem e que é. Você quer ser saudável? Fique no meio. Não ache que você não pode, não tem, não é ou não faz. Não! Bem como também não ache que você pode, é ou faz. Você precisa entender, Satanás é um ser tão ardiloso que ele sempre sabe uma maneira de se colocar, de se comportar e de atrapalhar a vida do homem. Quando o homem não está em lugar nenhum, aí Satanás diz, você não pode, você não tem, você não é. Quando o homem começa a se mover, aí Satanás diz, você pode, você é o cara, vai com tudo. Quando eu me coloco, quando eu olho para a palavra, quando eu dobro os meus joelhos, não com um tipo de oração farisaica, hipócrita, mas quando eu dobro os meus joelhos, derramando meu coração e minha alma diante do altar de Deus, não tendo a pretensão de falar sobre mim coisas que não são verdade, mas orando sincero e francamente diante de Deus, quando eu entendo, quando eu sou honesto, quando eu sou franco, a respeito dos meus limites, das minhas fraquezas, mas quando eu entendo que o poder do Espírito Santo opera dentro de mim, Satanás não encontra uma brecha para me derrubar. Eu não sou um indivíduo que o tempo inteiro lamuria sobre si próprio, mas também não visto a capa do super-herói. Eu estou no meio e quem me sustenta é a presença que está dentro de mim. Eu estou pronto. Olha, Pedro, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele pensa que está pronto e pensa que é capaz de chegar num lugar cuja hostilidade e dificuldade ele ainda não conhece. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Veja, muito interessante, porque quando Jesus estava na via Crucis, a Bíblia diz que constrangem um homem chamado Simão, um sirineu, um estrangeiro, a levar a cruz de Jesus. Você está me ouvindo? Diga amém. Como é que era o nome do homem que foi constrangido a levar a cruz de Jesus? Como era o nome dele? Mas quem foi que disse que estava pronto a ir até a cruz? Simão Pedro. Então você está entendendo que Simão Sirineu fez o que Simão Pedro prometeu que queria fazer e não fez? Só foi necessário constranger um homem a fazer isso porque alguém faltou com a promessa que fez. E sabe por que nós faltamos com tantas promessas? Porque uma certa dose muito exagerada de autoconfiança às vezes atrapalha gente que podia chegar longe, mas não chega porque pensa que pode demais, ou que é demais. Esta noite, no nome de Jesus, eu sou o primeiro a levantar as minhas duas mãos e dizer, Espírito Santo, sem ti eu não posso, sem tua presença eu não tenho, sem tua graça eu não consigo, sem tua unção eu não sou nada. Tem alguém para me acompanhar nessa oração? Indícios. Jesus olha para os 12 e fala assim, ainda hoje, todos vocês, peraí, todos vocês, Jesus citou o nome de alguém? Falou o nome de alguém especificamente? Todos vocês se escandalizarão em mim. O que Jesus estava falando? No momento da sua prisão, eles iriam se comportar de uma determinada maneira, haveria uma dispersão, fato que comprovou-se quando Jesus é preso no jardim de Getsemane. Agora repare isso aqui, porque Jesus está dizendo assim, todos vocês vão agir assim. A Bíblia diz que Pedro interpela Jesus e diz, eu não. Se o senhor estiver falando sobre eles, aí sobre eles eu não posso falar nada, mas uma coisa eu garanto para o senhor, não vou fazer isso não. Irmão, eu tenho uma preocupação tão grande com isso. Porque Jesus não citou ninguém nominalmente, você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus nivelou todos eles a um tipo de atitude, mas Pedro achou que não era justo ser nivelado. Pedro achou que era muito forte para ser nivelado. Pedro achou que o seu comportamento não podia ser assemelhado ao dos outros, e nem o dos outros assemelhado a ele. Ele está dando um indício de uma arrogância preocupante mais.
está dando indício de uma dificuldade de ser nivelado ou de ter um comportamento. Isso vai se desencadear pior quando Pedro está lá no jardim do Getsêmani. E o texto sagrado diz que os soldados entram liderados por Judas. E aí a Bíblia diz que alguém pergunta assim: mestre, feriremos a espada? Aí Jesus não responde nada. Aí a Bíblia diz que Pedro, João diz que foi Pedro. Pedro toma a espada, dá um passo e fere a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Estavam todos eles em grupo, não foi dada ordem nenhuma. E Pedro age de uma maneira descoordenada do grupo. Resolve por si próprio, por sua ideologia, pelo que ele pensava, ou pelo que ele achava, tomar uma atitude que Cristo não mandou. Peraí, o que é isso? O que é isso? O que é nós estarmos num grupo? Há um líder nesse grupo, não parte a direção desse líder e eu tomo as minhas direções? Você está aí? É uma hora boa para você dar uma glória a Deus essa hora. Porque foi o que Pedro fez. Agiu de acordo com a sua justiça. Ah, você gosta de agir de acordo com a sua justiça? Posso te lembrar uma coisa que a Bíblia diz sobre a sua justiça? É como trapo de imundícia. Ah, mas eu agi porque pensei que era correto. Pense menos e pergunte mais a Deus. Ah, mas eu fiz porque eu tinha certeza que estava correto. Você recebeu uma ordem, o grupo está caminhando nessa direção, a igreja está caminhando nessa direção. Não, então fique você no grupo, espere a ordem do grupo e não haja de maneira descoordenada. Fala para o seu vizinho: toda ação descoordenada sempre machuca alguém. Olha o que Pedro fez. Sem ordem de Jesus, agiu de maneira descoordenada do grupo, feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus teve que ir lá e colocar a orelha do homem no lugar. Sabe por quê, irmão? Irmão, Jesus está tendo que curar muita gente ferida pelas atitudes precipitadas de quem agiu fora da direção do grupo. Indícios: estou pronto. Indícios: não me iguale aos demais. Indícios: age de maneira descoordenada. Aí o texto diz: prendem Jesus. Lemos juntos. E Pedro seguia de longe. Diga comigo: Pedro, fraco. Pedro seguia de longe. Eu não sei se você está entendendo, mas tem um negócio muito estranho nesse versículo. Porque quando a Bíblia diz Pedro, a Bíblia está falando de um discípulo. Diga forte: discípulo. Eu vou tirar Pedro e vou colocar discípulo. E o discípulo seguia de longe. Você pode falar isso? Discípulo seguia de longe. Fala para o seu vizinho: tem alguma coisa muito errada nesse versículo. Por que tem alguma coisa muito errada? Você é muito simples. Eu já avisei no começo que era coisa simples. Olha isso aqui. O discípulo segue de longe. E o que está errado? Está errado porque isso aqui é uma distorção, é uma descaracterização do que significa discípulo. Seguir de longe é como não seguir. Porque para um discípulo, seguir de longe é a mesma coisa que não seguir. Porque de nada aproveita ao discípulo seguir de longe. Porque seguir de longe não dá ao discípulo a condição de apreender, de compreender aquilo que está sendo dito e falado pelo mestre. E mais, tira do mestre a capacidade de influenciá-lo com a intensidade de que gostaria, por causa da distância. Logo, seguir de longe é contrassensual no que diz respeito a ser discípulo. Se é discípulo, tem que seguir de perto. Mas o escândalo, aquilo que está no coração de Pedro, agora eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, aquilo que ele não está entendendo, aquilo que ele está questionando, a sua postura questionadora em relação a todos os eventos que estão se desencadeando a partir da prisão de Jesus. Isso faz com que ele siga de longe. E tem uma coisa, meus irmãos, muito ruim em seguir de longe, pelo menos duas. A primeira é que não é possível ouvir com tanta clareza aquilo que o mestre diz. E a segunda é que não é possível tocar, ou não é possível ser tocado com tanta
facilidade quanto o mestre gostaria. A distância prejudica a comunicação e o toque. Quem está distante já não ouve mais como ouvia, e quem já está distante não é mais tocado como deveria. Nós entramos numa reunião como essa e às vezes a gente pensa: eu acho que hoje o Espírito Santo não quer me tocar, eu não estou sentindo nada, olha, eu não estou conseguindo sentir, eu acho que hoje o Espírito Santo não quer me tocar. Eu quero que você entenda uma coisa: as mãos do Senhor sempre estiveram e estarão no mesmo lugar. Quem sai sou eu, quem me distancia sou eu. Ele não tira a mão de sobre mim, eu é que saio de debaixo das mãos dele. E a verdade é que muita gente ouvia Deus com facilidade, mas já não ouve mais. Era tocado por Deus com facilidade, mas já não é mais. Olha, o Espírito Santo tem saudade da época aonde te tocar era fácil. Vou falar de novo. O Espírito Santo tem saudade da época aonde nos tocar era mais fácil. Irmão, mas pastor, que época é essa? Aquela época que vinha uma criança cantar um hino, ela começava em dó e terminava em si. Mas não é que ela ia para trás, não, ela ia para frente, mudando. Ela trocava a estrofe com o refrão com a estrofe. Ela pegava o microfone e agradecia a oportunidade em nome de Jesus, ao invés de saudar os irmãos. E quando ia agradecer, ela saudava os irmãos. E você estava como? Oh Deus, tu está nesse lugar, Senhor. Oh, mistério de Deus na terra, aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Era fácil tocar em você, né? Você andava tão perto que qualquer movimento do Espírito te pegava. Nós andávamos tão perto que qualquer iniciativa do Espírito bastava para que a gente fosse tocado. Mas a verdade é que depois que começamos a andar distantes, a verdade é que depois que começamos a subverter o conceito do discipulado e andar longe ao invés de andar perto, a nossa sensibilidade espiritual foi duramente prejudicada. A nossa sensibilidade espiritual declinou de maneira absurda. Hoje nós muito mais analisamos do que celebramos. Vá dizer para mim que não. Existem cultos que nós perdemos fazendo análises musicais, análises teológicas. Tem gente que não conseguiu até agora receber nada de Deus, já analisou minha gravata, já analisou meu cabelo, já analisou minha exegese. Deus tem saudade do tempo que você analisava menos e sentia mais. Ele para cantar a machaia. Pegue na mãozinha de alguém que está do seu lado, porque você está andando perto, eu sei, eu estou sentindo, você está sentindo a presença dele aqui também. Então pegue a mãozinha de alguém que está do seu lado, aí dá uma boa chacoalhada, uma boa balançada nele, e diga: esse culto não vai terminar antes que você volte a andar tão perto como já andou, antes que um simples sussurro da voz do Espírito já seja ouvida por você. Era fácil. Quando a gente anda perto, é fácil Deus falar com a gente. Você está pertinho de alguém, você está andando com alguém, você fala e ele ouve. Você precisa gritar? Agora, se essa pessoa estiver longe, para que ela te ouça, você precisa, permita-me usar essa metáfora, existem pessoas que o Espírito Santo está tendo que gritar. E por que o Espírito Santo tem que gritar? Porque você está andando longe. Oh, mas como eram bons os tempos onde nós atendíamos aos sussurros dos seus comandos e da sua voz. Quando nós sabíamos como Deus estava falando e através do que Deus estava falando. Eu me lembro de Jeremias capítulo 32. Quando Jeremias está na prisão e um parente dele vem vender um terreno para ele. Eu disse que o parente foi vender um terreno. Eu não disse que o parente falou assim, diz o Senhor. Eu não disse que o parente dele chegou lá e marchou e disse: eu tenho uma palavra profética. Não, o parente dele foi vender um terreno. E a Bíblia diz que Jeremias disse assim: e eu entendi nisto a palavra do Senhor.
Você ouviu o que eu falei, irmão? O parente dele foi vender um terreno. Meu irmão, você precisa comer. Vai ser no horário do almoço, no seu trabalho, trancado dentro do banheiro. Você vai ouvir a voz de Deus. Fala bacana, caralho. E Pedro seguia de longe. E de longe como seguia? De longe ele vê Jesus entrar na casa do sumo sacerdote. Não era para ser assim. O julgamento não era para acontecer ali. O Sinédrio não estava funcionando a essas horas. Então eles vão fazer um julgamento arranjado, arbitrário, improvisado, na casa do sumo sacerdote. E Pedro está seguindo de longe, ele vê Jesus entrar, olhe. E aí ele vai chegando e entra no pátio. E eu quero que você entenda, ou pelo menos que você tente entender o que está se passando na cabeça e no coração desse homem. Ei, não precisa levantar a mão não, mas eu te pergunto, será que tem alguém aqui que alguma vez já sentiu como se tivesse perdido tudo? Como se todas as bases e os alicerces da sua vida fossem removidos numa pancada só? Será que alguém aqui alguma vez já sentiu como se o mundo estivesse desmoronando em cima da sua cabeça? Sabe o que é você um dia ter segurança, no outro dia estar inseguro quanto a tudo? É sobre isso que eu estou falando. Porque tem uns 3 anos e pouco que esse homem estava pescando. E Jesus, passando pelo mar da Galileia, chamou ele para o ministério. Entrou na casa da sogra dele, curou a sogra dele. Mexeu com a vida dele toda, disse assim, venha após mim, eu estou desempregando você. Fecha o negócio, você vai trabalhar comigo agora. Vai ser pescador de homens. Fora do convívio social. Desarticulado socialmente. 3 anos e meio mergulhado. 3 anos e meio envolvido com aquilo. É um projeto, vai dar certo. Eu estou vendo. Cegos veem, surdos ouvem, paralíticos andam. Tem multidão que vai para o deserto para ouvir esse camarada pregar. Não tem como dar errado. Mas de repente, esse profeta, esse mestre, começa com umas conversas esquisitas. Importa que eu vá a Jerusalém e que seja entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes. Ô Senhor, tu não tem pena de ti mesmo? Ô Satanás, para trás de mim. Está me servindo de escândalo, você não está entendendo nada. De repente, esse porto seguro começa com umas conversas esquisitas. De repente, esse em quem acreditamos, em quem depositamos tudo, olhe para mim. Esse em quem depositamos toda a nossa confiança e todos os nossos projetos, que largamos tudo que tínhamos e fomos segui-lo, esse começa com um papo estranho de que vai morrer. Ah, mas se ele está dizendo que vai morrer, ele vai fazer alguma coisa no final. Mas ele está preso agora. E sabe o que é pior? Ele não esboça nenhuma reação. E sabe o que é pior? Ele é inquirido, questionado e parece que não vai dizer nada em sua própria defesa. Pedro está entrando na casa do sumo sacerdote, está vendo 3 anos e meio da sua vida serem jogados no lixo. Ele está dizendo, eu acreditei na pessoa errada. Não vai dar certo. Ele não reage, ele não fala nada. Não é possível. Quando você começa a sentir que as suas ideias mais convictas ruem, quando você começa a ver seus projetos mais aparentemente infalíveis desmoronando, seus portos seguros mais estáveis tornando-se instáveis, seus pilares ruindo, ouça o que estou dizendo para você, porque nessa hora que alguém vai acender uma fogueira no pátio da vida. Isso aqui não é por acaso. Isso aqui não é à toa. Esse ambiente de aconchego que é proposto a alguém que sente-se perdido. Esse ambiente de segurança, de calor e de convívio social que é oferecido para alguém que sente que não tem mais nada. Você acha que foi por acaso? Que uma fogueira é acesa na hora que um homem está com frio? E que pessoas se reúnem na hora que um homem está se sentindo sozinho? Você ainda está aí ou foi embora?
Então escuta o que eu vou dizer, sempre haverá uma fogueira oportunamente acesa nos teus dias de frio. Não, acho que você deu glória porque você não entendeu que tipo de fogueira que é. É fogueira de pátio, irmão. É fogueira de laço. Sempre haverá um ambiente que se mostrará aconchegante quando você estiver se sentindo sozinho. E sempre haverá uma reuniãozinha atraente quando você pensar que perdeu os seus contatos e suas conexões. É isso que está acontecendo com Pedro. Aí a Bíblia diz, e Pedro tomou lugar entre eles. Olha para mim. Porque quando eu entregar o microfone e encerrar a minha cooperação, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para aquela cadeira ali, ó. Por que eu não vou ficar aqui no meio da igreja procurando um lugar? Porque eu sei que tem o meu ali. Eu quero que você entenda uma coisa. Por que Pedro está tomando um lugar? Entenda a profundidade dessa palavra. Por que Pedro está tomando um lugar? Porque no coração dele ele pensa ter perdido o lugar que tinha. E eu quero que você entenda que Satanás sempre trabalha assim. Como? Puxando uma cadeira e oferecendo um lugar a quem pensa que perdeu o seu no reino de Deus. É por isso que tem muitos obreiros sentados na fogueira do maligno. É por isso que tem muita gente que Deus já usou tanto, que está sentado nas agremiações do inferno. Por quê? Porque pensou ter perdido o lugar que tinha. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de alguém. É mentira. É mentira o que, pastor? É mentira que você perdeu o seu lugar. É mentira que seu pastor não te ama mais. É mentira que a igreja está de porta fechada para você. É mentira que esse lugar não tem espaço para você trabalhar. É mentira que o teu ministério não vai crescer aqui. É mentira! Mentira! É mentira! É mentira, e eu vou te dizer quem foi que inventou essa mentira. O mesmo que acendeu a fogueira. O mesmo que afofou uma cadeira para você sentar. O mesmo que preparou um novo lugar em substituição àquele que você pensa que perdeu. Só que você quer uma notícia? Quer uma notícia? Esse lugar que você... mas você pensa que eu vim da minha casa aqui jogar conversa fora? Eu vim aqui ser um profeta de Deus. Esse lugar que você pensa que vai assumir, e esse lugar que você pensa que é de honra, é fogueira, é laço e é morte. Essa cadeira que puxaram para você, se valendo das suas frustrações, se valendo da sua sensibilidade de um momento de dor. Esse lugar que te ofereceram é um laço, assim diz o Senhor. Não pense você que Satanás tem escrúpulo, não tem. Não pense que ele tem ética, não tem. Não tem escrúpulo, não tem ética, não tem moral, não tem nada. Não tem nada. É um ser abominável, desprezível e maligno que se vale de explorar a dor e a sensibilidade humana. Você não tem? É essa hora que ele vai chegar. Está se sentindo pequeno? É essa hora. Está se sentindo sozinho? É essa hora. Está achando que perdeu o seu lugar? É essa hora. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com o tipo de coisa que você transparece quando passa por aquela porta. Porque Satanás sente cheiro de crente insatisfeito. Fala de novo. Satanás sente cheiro de crente insatisfeito. E a insatisfação que nós apresentamos é uma oportunidade para as ofertas e os manjares que ele tem. Fogueira acesa, gente reunida, e Pedro tomou lugar entre eles. Quando toma lugar entre eles, acreditando que o projeto estava arruinado, acreditando que perdeu tempo e relacionamento, buscando se aquecer, buscando se relacionar. Quando ele toma um lugar, alguém olha para ele e diz assim: você é um deles. Irmão, 3 pessoas deram glória, mas isso acontece toda hora. Toda hora. Tem alguém puxando a cadeirinha da fogueira e alguém olhando e dizendo: você não devia estar aqui. Eu não sou não. Ah, não. Só que o texto diz que, isso aqui eu amo, irmão. O texto diz que Pedro sentou-se próximo do fogo. E eu estou entendendo por que ele está sendo reconhecido.
Porque a luminosidade do fogo da fogueira mostrou o rosto dele. Ele não foi reconhecido por roupa, porque os homens usavam roupas praticamente iguais, cores eram únicas, as sandálias eram todas iguais, os homens tinham um perfil de cabelo, de barba praticamente igual. Pedro está sendo reconhecido, porque eu quero que você entenda que num primeiro momento esse fogo que dá aconchego o cativa, no segundo momento o expõe. No primeiro momento essa fogueira convidativa me atrai. No segundo momento, revela que eu estou no lugar errado. Passou um tempinho e veio o segundo. Oh, conheço você, hein? Você vai vir. Tu é um deles também. Eu não. E Pedro não está percebendo uma coisa, que a alvorada está subindo. O galo vai cantar daqui a pouquinho. Mas ele não está percebendo o sinal que sobe da alvorada, porque o fogo disfarça os sinais. Quem está aí? Aí a Bíblia diz uma coisa que eu amo. Isso aqui eu acho sensacional. E passada quase 1 hora. Porque você vê isso aqui acontecendo, você tem a impressão de que um chega e diz assim, eu te conheço, ele diz não. Aí passa 30 segundos, o outro diz, eu te conheço, ele diz não. Passa 15 segundos, o outro diz, eu te conheço. Só que o evangelista Lucas revela que houve um espaço de tempo. E esse espaço é chocante, irmão. 1 hora. Pedro ficou 1 hora envolvido naquilo. E teve, portanto, 1 hora para se dar conta e repensar tudo, mas não conseguiu. Só que quando eu vejo Pedro e vejo esse negócio de 1 hora, na hora eu me lembro de outra coisa. Eu me lembro de Jesus orando no jardim de Getsêmani, levando 3 discípulos um pouco mais adiante, Pedro, Tiago e João, deixando os 3 lá dizendo, eu vou orar e já volto. Quando ele volta, dormindo, Jesus olha para Pedro e diz assim, você não pode vigiar nem 1 hora comigo? Eu tenho 2 coisas para falar para você sobre isso. A primeira, quantos estavam dormindo? Quantos? Quem é que estava dormindo? Vamos de novo. Quantos estavam dormindo? Quem é que estava dormindo? Jesus falou com quem? Mas com Tiago. E por que não com João? Por que Jesus fala só com Pedro se os 3 estavam dormindo? Tem 2 coisas para você entender aqui. A primeira, existem coisas que são cobradas só a você e você pensa que é perseguição, mas não é. É apontamento de liderança. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Olha para mim. Porque tem 3 dormindo. Jesus se dirige a Pedro. Por que Jesus não fala com João? Por que Jesus não fala com Tiago? Porque Jesus já estava dizendo assim, estou cobrando do pastor da congregação. Ah, meu filho, então deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você se sentir mais cobrado do que os demais, você precisa ficar alegre. Porque Jesus, ao te cobrar mais do que os outros, já está apontando que não te enxerga no mesmo nível que os outros. Você tem um espírito de liderança sobre você. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Pega a mão de alguém do seu lado, dá uma chacoalha e diz assim, ó, quanto mais te cobrarem, todo mundo chegou atrasado, só falaram o seu nome. Por quê? Porque há uma expectativa em particular a respeito da sua fé, da sua pontualidade, porque há um projeto específico para você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas eu percebo que Jesus também quer criar uma memória. Porque, olha para mim, irmão. Tem coisas que Deus faz para desenvolver, para criar memórias. Essas memórias não serão úteis lá na frente. Jesus olha para Pedro e diz assim, tu não podes vigiar comigo nem 1 hora. Por que Jesus, irmão, está sendo tão específico em usar um número, dizendo 1 hora? Porque Jesus sabia que este tempo, 1 hora, seria utilizado por Pedro na fogueira, envolvido com aquilo que não deveria. Então Jesus quer dar a Pedro noção de tempo e noção de designação de tempo. Melhora, pastor. Agora, Jesus está dizendo assim, ó, grava isso. Você não consegue vigiar 1 hora. Olha você, envolvido 1 hora com o que não deve.
Grava isso. Você não consegue orar 1 hora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha você fuxicando 1 hora na fogueira. Não, vou daqui. Você não consegue ficar em espírito 1 hora. Vem cá. Olha você assistindo 6 capítulos, um atrás do outro, de uma série de 45 minutos cada. Não vai embora não, fique aí. Quantos minutos tem a 1 hora que Pedro não conseguiu dar lá no jardim de Getsemane? Quantos minutos? 60, sim ou não? E quantos minutos tem a 1 hora que Pedro passou na fogueira? Você entende que o tempo não é variável. 1 hora vai ter 60 minutos, seja no Getsemane, seja na fogueira. A questão não é o tempo, é o que você faz com ele. E nisto, meu irmão, se eu pudesse botar um espelho, eu botava aqui agora, para você não pensar que eu vim aqui pregar primeiro para mim. E nisto se demonstram as nossas prioridades. E nisto se demonstra a nossa devoção. E nisto se demonstra o nosso zelo. E nisto se demonstra o nosso amor à palavra, no uso do nosso tempo. Dá para dar um glória aí? Já começo a encerrar. O terceiro olha e diz: passada 1 hora, tu és um deles. Pedro nega pela 3ª vez e o galo canta. Irmão, pensa naquela hora que parece que o teto do mundo está desabando na sua cabeça. Pedro se dá conta, mas tem uma coisa que está escrita aqui, não perca isso não. Oh, detalhe glorioso. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Veja o que está escrito no versículo 60. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Veja o que está no versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para ele. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Então eu lhe pergunto: o que fez Pedro cair em si? O canto do galo ou o olhar do Senhor? O olhar do Senhor. Pastor, não entendi. Não. Pedro estava tão envolvido naquele contexto, naquela situação, que nem com canto de galo ele teria percebido o que estava acontecendo. Ele não se despertou pelo canto do galo, ele se despertou pelo olhar do Senhor. Quando o Senhor olhou, ele se lembrou. Mas você sabe o que me assombra nisso aqui? É porque se a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, isso indica que eles não estavam longe um do outro. Foi possível o olhar dos dois se cruzarem. E eu me pergunto, como é que alguém consegue negar Jesus 3 vezes dentro do campo de visão de Jesus? Você está aí ainda ou foi embora? Porque não pense você que Jesus que Pedro está em Jerusalém e Jesus está em Cafarnaum, não. Os dois estão numa distância possível de que seus olhares se cruzassem. Irmão, peraí. Como é que ele estava tão perto de Jesus assim, a ponto de poder olhar e é capaz de negá-lo 3 vezes? Eu quero que você entenda o poder que essa fogueira tem, irmão. Essa fogueira é assim. Ela cria um mundinho que parece que está isolado de todo o restante. E ela faz você pensar que tudo que é feito ali, fica ali, mas não fica não. Essa fogueira faz você pensar que está alheio ao que Deus ouve. Essa fogueira faz o pecador pensar que ela esconde o que acontece dentro dela. Essa fogueira faz alguém pensar que o que é dito dentro dela não é levado em consideração. Mas a fogueira não é um mundinho particular, uma terra de ninguém. O que você faz lá, fica lá. O que você fala lá, fica lá. Eu tenho medo do aparelho de telefone de algumas pessoas. São uma fogueira de pátio de sumo sacerdote. Você pensa que o que você fala lá, fica lá. Você pode queimar qualquer um lá, que isso não vai dar em nada. Pode falar qualquer besteira lá, que isso não vai em nada. Você está pensando que o seu computador é uma terra de ninguém? O que você vê lá não dá em nada. O site que você acessa não dá. Eu tenho uma palavra, Deus pode te entregar. Não existe fogueira que seja terra de ninguém. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O olhar do Senhor está lá também. E eu quero te falar uma coisa, fião. Jesus olhou para ele.
E só está escrito isso. E eu gosto de só estar escrito isso, porque isso me faz pensar, que olhar é esse? A Bíblia não diz que Jesus ficou de pé lá dentro, olhando para Pedro e falou assim: aê, hein? Te falei, hein? Hoje mesmo te avisei, hein? Só olhou. Não precisa responder, não. Você já esteve diante de alguém que você decepcionou profundamente e esse alguém não disse nada, só olhou no seu olho? Ah, então você sabe do que eu estou falando. Existem momentos que o nível de decepção, aí você vai dizer: ah, pastor, não foi decepção, porque Jesus já sabia, Jesus não se decepciona. Me permita usar essa expressão para você entender. Se momentos que o olhar desapontado de alguém é duro, mas é necessário. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não esconderá de você os descontentamentos dele em relação a seus comportamentos na fogueira. A misericórdia de Deus é uma coisa, mas Ele não omitirá de você os seus sentimentos. Muito pelo contrário, enquanto Ele estiver interessado em te mostrar o quanto está insatisfeito com você, é sinal que Ele ainda acredita na sua recuperação. Pastor, se eu soubesse, eu nem vinha hoje. Se eu soubesse, eu pulava o domingo e vinha só na quarta da vitória. Você devia ficar feliz? Porque se Jesus me trouxe aqui para pagar o preço de pregar uma mensagem exortativa, sabendo que nem todos ficam tão alegres, é para dizer para você: eu estou te olhando, estou fazendo questão de dizer, não estou feliz, não estou satisfeito, mas eu prefiro que você saiba como eu me sinto, para ver se você muda. Olha para alguém do seu lado e diga assim: se interesse um pouquinho mais em saber como Deus se sente ao seu respeito. Versículo de número, eu amo isso aqui, gente, 62. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Tem duas atitudes tomadas por Pedro aqui. Primeira, saiu. Segunda, chorou. Quero que você entenda que as lágrimas dos homens diante de Deus são bem-vindas. Vou falar de novo. As lágrimas dos homens diante de Deus são bem-vindas. Deus não é assim insensível, não. Agora não venha chorar, não. Você fez, é problema seu. Não, irmão. As lágrimas dos homens diante de Deus são bem-vindas. Deus enxerga as lágrimas como uma expressão da nossa sensibilização, do nosso arrependimento. Lágrimas são bem-vindas. Mas eu amo ver que as lágrimas surgiram depois de uma atitude concreta. E saindo dali, chorou amargamente. Posso te falar sobre as lágrimas que Deus recebe? Posso te falar? Deus recebe as lágrimas que foram precedidas por uma atitude de romper. Eu não entendi, não. Então vou melhorar para você. Se você continuar na fogueira, você pode chorar. Chorar, chorar, chorar. Você pode fazer o jejum de Daniel, de Ezequiel, de Samuel. Mas enquanto você não rompe com o lugar que ele já olhou e já disse que você... Enquanto você não se levanta e não sai da roda que ele já te olhou e já te fez entender que não é para você estar... Cada lágrima sua só serve para te desidratar. Quer chorar? Haja primeiro, chore depois. Rompa, decida, se levante, vira as costas, abandone o pecado e tuas lágrimas terão valor diante do altar de Deus. Levante a sua mão. Eu profetizo que nós choraremos sim, mas o nosso choro será precedido de uma atitude concreta. Real. Não estou chorando para fazer uma cena. Eu saí da fogueira. Você está aí? Eu não estou chorando para parecer que me arrependi. Eu saí de lá. Eu não estou chorando para a igreja sentir pena de mim. Eu deixei essa prática. Já cantarava cheia. Acabou. Chorou. E tem um interregno angustiante na Bíblia, desse momento, até um momento de um novo encontro.
João 21. Oh, Deus das recuperações. Jesus já estava ressuscitado. E uns 7 ou 8 discípulos resolveram ir no mar da Galileia para pescar. Pergunta assim para mim, apanharam o quê? Nada. Mas eu gosto desse nada. Porque, compreenda, Jesus vai aparecer na beira da praia e vai perguntar assim para eles. Jesus já estava ressuscitado. Vocês têm o que comer? Aí Pedro olha para João, João olha para Pedro. Não. Aí João olha e diz assim, é o Senhor. Pedro estava com roupa de banho, se constrangeu diante da presença de Jesus, pulou na água. Mas eu quero que você entenda que isso aqui é bom, irmão. É bom que não tivesse nada. Porque não ter nada os remete ao primeiro encontro. Porque não foi assim? Aí alguém vai dizer que eles se encontraram antes disso. Ok, mas é o momento onde Jesus convoca diretamente para o ministério. Numa pesca maravilhosa. Onde depois de uma noite inteira não haviam apanhado. E agora como é que eles estão agora? De novo sem? Tem uns nadas que são muito oportunos para Deus resgatar algumas pessoas. Tem uns nadas que são muito oportunos para Deus fazer com que você se reencontre dentro da sua própria chamada. Ah, você não tem nada não? Lancem a rede na direita do barco. 120 e tantos grandes peixes. Vem eles. E Jesus já estava lá na praia. Fogueira acesa. Você foi embora. Fogueira acesa. Peixe e pão. E vem saindo Pedro da água. E Jesus com uma fogueira acesa olhando para ele. E Pedro indo. E Jesus dizendo, vem para a minha fogueira. Vem. Qual foi a última vez que você me olhou e o meu olhar desmontou você e te arrebentou? Você estava onde mesmo? Numa fogueira. Então vamos remontar aquele cenário. Só que dessa vez não tem laço, dessa vez não tem gente mal intencionada, dessa vez não é fogo de pátio, dessa vez quem acende o fogo sou eu. Quando você chegar no fogo que eu acendi, você já vai perceber logo a diferença. Porque aqui tem peixe e aqui tem pão. Porque o fogo de lá arrancava o que você tinha. O fogo daqui dá o que você não tem. Aqui tem peixe e tem pão. Pega a mão de alguém que está do seu lado agora, dá uma chacoalhada nele e diga tudo, enche a boca e diga tudo, que as fogueiras da vida, os laços do maligno arrancaram de você, o fogo que Deus acendeu essa noite, vai te devolver, e quem acredita se expressa com glória. Fique de pé do seu lugar agora. Peixe, tem pão, tem fogo aceso por mim. Pode chegar. Pode chegar, vamos jantar. Vamos em paz. Acabou de comer? Vou perguntar um negocinho para você aqui. Você me ama? Sim, Senhor. Tá. Você me ama? Acho que o negócio da ressurreição deixou ele meio esquecido. Ele acabou de me perguntar isso agora. Sim, Senhor, eu te amo. A propósito, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Vamos fazer o seguinte. Vai
vai e apacenta os meus cordeiros. Faz aquilo que eu te mandei fazer. Vai, estou te liberando. Eu gosto desse vai, porque esse vai é uma liberação. Mas compreenda que essa liberação, ela só ocorre depois de uma matemática se ajustar. E essa matemática, ela se ajusta com tanta perfeição, se ajusta com tanta beleza. Porque se eu for falar de matemática, eu vou ver um homem com um saldo negativo. Um homem que negou 3 vezes. Ah, irmão, não penso que eu estou dizendo nada para você. Eu sei que você já fez essas contas. 1 sim, 2 sims, 3 sims, apagando 3 nãos. Aleluia. Oh Deus, aleluia. 3 confissões de amor, neutralizando e anulando 3 negativas. Oh, vai, porque nossas contas estão zeradas no amor. Vai, porque eu estou te liberando para ser quem eu disse que você seria lá no princípio, cuidador de pessoas. Vai, porque não importa o quanto Satanás se esforce para fazer com que você decline, eu sempre te faço subir de volta os degraus que você declinou. Vai. Para Pedro, 3 perguntas. Para alguém aqui, eu não sei, mas através de alguma coisa, Deus está propondo a você algo que testemunhe que você não pensa mais como pensava na fogueira, não age mais como agia, não se comporta mais como se comportava, não é mais como era. Você mudou, você tem outras decisões, outro coração. O amor falou mais alto e o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: vai. Algum episódio da sua vida pareceu ter posto completamente em desarranjo os projetos de Deus, não é? Eu sei como é que é isso. Algum episódio da sua vida pareceu ter colocado as promessas de Deus arruinadas por completo, não foi assim? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: no amor a gente zera as contas. No amor eu te libero. Tudo que aconteceu lá na fogueira, quando eu te olhei, quando você viu meu desapontamento, eu estou disposto a esquecer. Estou acendendo um fogo novo. Você foi embora. Estou acendendo um fogo novo. Estou colocando peixe, pão e te dando uma família e te dando uma ordem. Vai! Porque nada do que aconteceu lá atrás anula o que eu te prometi no começo. Eu ainda acredito em você. Vai! Essa é a palavra de Deus para alguém hoje aqui. Vai. Mas antes de que essa palavra vai seja liberada, tem uma outra. Vem. Vem, porque é aqui no altar que a gente acerta as contas. Vem, porque é aqui no altar que você diz: eu quero, e eu digo: eu faço. É aqui no altar que você diz: não quero mais essa vida, e eu digo: vou mudá-la. É aqui no altar que você diz: não quero ser mais enrolado pelas fogueiras, pelas pessoas, pelos ambientes. Eu não quero mais me perder em palavras. Eu não quero mais comprometer os teus projetos. E é aqui que Deus diz: eu acredito em você. Vamos juntos. Você não vai cometer os mesmos erros. Eu estou acendendo um fogo novo. Estou colocando comida nessa brasa e estou te dando gente para te ajudar a caminhar. Você vai conseguir. Ei, você precisa fazer uma aliança com Deus. Nesta noite, nesse lugar, você percebe o olhar de Deus te encontrando e te dizendo: não estou satisfeito com os rumos que você tem dado para a sua vida. Você pode e deve viver coisas melhores, companhias melhores, estar em lugares melhores. Escute, você é capaz esta noite de se constranger olhando para a sua própria vida? Pastor, eu não sou, eu sou um indivíduo pagador dos meus impostos, eu não faço mal a ninguém.
Eu não sou imoral. Eu sou marido de uma mulher só, eu sou um camarada correto. Eu não tenho do que me envergonhar. Esse é o grande problema. Quando a gente faz um convite desse, tem gente que é moralmente correta e pensa que moral salva. Tem gente que é legalmente correta e pensa que a Constituição brasileira salva, mas não salva. Tuas contas estão em dia? Você é pagador dos seus impostos? Você não sonega? Você não suborna nem ativa nem passivamente? Que bom. Glória a Deus por sua vida. Isso te faz um bom cidadão da terra, mas não te faz um cidadão do céu. O que te faz um cidadão do céu é reconhecer que alguém pagou por você uma dívida que nenhum boleto do Banco Itaú, ou Bradesco, ou Banco do Brasil pagam. Que você é alguém que estava condenado a viver distante de Deus, mas alguém decidiu descer da glória da eternidade, tomar pancada por causa de você, ser cuspido na cara por causa de você, pregado numa cruz por causa de você, sangrar e agonizar até morrer por causa de você, para que você não tenha só bons relacionamentos comerciais e sociais, mas para que você fosse restituído naquilo que de maior valor o homem pode ter: sua comunhão com Deus. Tem alguém que consegue entender o que eu estou dizendo? Alguém consegue reconhecer isso? Você consegue olhar para você e entender que você precisa de Deus? Que você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário? Algo em você te constrange, ainda que não seja moral ou legal, mas você percebe que você é alguém que necessita de Deus. Faça uma aliança com Deus hoje, por intermédio de Cristo Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Começa com você decidindo no teu coração. Aí a decisão que está no teu coração, você demonstra ela levantando uma mãozinha assim. E eu daqui vou poder enxergar você no meio dessa multidão, e nós vamos orar por você, oh Deus. E será linda a festa que essa igreja fará por sua causa. Onde está uma vida que deseja se entregar a Cristo esta noite? Ou onde é que está você? Levante a sua mão. Se você está na galeria, se você está lá no fundo, eu estou vendo alguém de mão erguida lá atrás. Deus seja louvado pela sua vida. Será que o Senhor poderia vir aqui para que a gente pudesse orar por você, Ele conhecer melhor? A primeira pessoa já está caminhando, você já está aplaudindo, está glorificando, aleluia. Mas eu estou falando com mais alguém. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Tudo pode passar. Tudo pode passar. As promessas de Deus ainda estão de pé. Teu amor jamais. Levante a sua mão e venha caminhando para fazer uma aliança com Deus. Você que está afastado da igreja, sempre há de existir. você que foi lesado pela fogueira, você que se envolveu em alguma coisa que tirou você do propósito de Deus, volta para casa, volta para os braços do Pai. Onde está uma vida que quer se reconciliar com Deus essa noite? Onde está uma moça, um senhor, uma senhora, alguém que quer voltar para Jesus hoje? Alguém quer agarrar essa palavra e dizer: pastor, eu acredito que o que Deus me prometeu lá no começo ainda está de pé. Nada do que eu tenha feito vai apagar a promessa que Deus me fez. Eu vou retomar a caminhada. Faça isso hoje. Tem um fogo aceso por Deus aqui. Tem peixe, tem pão, tem família, tem ajuda, tem apoio. Você não vai caminhar sozinho. Volta para Jesus hoje. Onde está uma pessoa para voltar para Cristo essa noite? Alguém para se lançar nos braços do Pai e dizer: eu cansei de sentir saudades. Eu quero matar as saudades com meu Deus e com a igreja. Eu estou voltando para casa. Aonde está alguém que quer voltar para Jesus esta noite? Esse convite é para você. Não ande mais distante, volte a caminhar perto como você já caminhou um dia. Se renda. Se renda. Se renda, você escolhe. Ou você se rende ou continua sendo subtraído pelas fogueiras, ou você se rende ou continua perdendo tanto quanto você tem perdido. Eu vou devolver a palavra ao pastor. Enquanto ele está se encaminhando, você ainda tem alguns segundos valiosíssimos. Caso você queira se juntar a esse querido que está aqui na frente, caso você queira voltar para a casa do Pai, você ainda tem alguns segundos valiosos. Deus abençoe a sua vida.